Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais um vídeo, a mais uma live, aonde que estaremos aqui orando e falando sobre as coisas de Deus. Mas antes disso tudo, eu queria pedir para você dar um seu joinha, comentar, se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso aí é muito bom para o canal. E o evangelho ele pode seguir, pode ser mais almas sendo ganhadas para Jesus. Eu faço a minha parte aqui e você faz a sua aí. Vamos trabalhar junto no evangelho. Se esforça um pouco mais, que outras pessoas também querem ouvir a mensagem do Senhor, também esperam uma oração. E eu acredito que o Senhor, Ele tem algo muito grande para fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos então orar ao Senhor. E logo em seguida estaremos fazendo menção à palavra do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, me coloco na Tua presença para pedir a Tua graça, pedir o Teu perdão, Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas. Senhor, eu não sou nada na Tua presença, eu sou pó e cinza. Senhor, eu necessito, Senhor, da Tua misericórdia na minha vida. Senhor, eu quero receber, Senhor, a Tua glória, quero receber o Teu poder, Senhor. Oh, Jesus amado, eu peço a Ti esta noite que a Tua mão venha ficar estendida sobre esse lugar, Senhor. E o Teu ouvido, Senhor, que fique atento às nossas orações, nossos clamores. Bendito é o Teu santo nome, ó Deus. Senhor, eu levo na Tua presença essas pessoas que estão nas suas casas, Senhor, pessoas que estão hospitalizadas, Senhor, estão acamadas, pessoas que estão necessitando de uma cura, necessitando de uma libertação, de uma transformação na sua vida. Senhor, eu peço a Ti que o Teu anjo venha visitar, Senhor, esta casa, venha visitar esse hospital, Senhor, e que venha, Senhor, eles receberem uma cura, uma libertação, uma bênção maravilhosa nas suas vidas. Senhor, eu peço a Ti, visita também aquelas criancinhas que estão acamadas, estão necessitando, Senhor, elas não sabem pedir, Senhor, mas necessitam de uma cura, de uma libertação nas suas vidas. Senhor, de uma bênção Tua, envia o Teu anjo, papai, para que venha pelejar contra este mal que aflige essas pessoas. Senhor, eu peço a Ti também, Senhor, pela vida, Senhor, daquelas pessoas que estão, Senhor, drogadas, Senhor, pessoas que estão, Senhor, estão sendo escravizadas, Senhor, pelo espírito, Senhor, das drogas, pelo espírito maligno, Senhor, do álcool, pelo espírito maligno do cigarro. Senhor, repreenda esses demônios, Senhor, arrebenta essas correntes, arrebenta esses grilhão que somente Tu podes, Pai. Oh, Jesus amado, que não seja, Senhor, a minha voz, Senhor, oh, Jesus, mas sim a sua, porque na sua, Senhor, na sua libertação, na sua cura, Senhor, Tu és maravilhoso. Abençoa essas pessoas, Senhor, que vão receber, Senhor, a Tua palavra. Senhor, venha dar a graça, Senhor, venha falar em cada coração, Senhor, venha falar, Senhor, em nossas vidas. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, Tu és maravilhoso, louvado és o Teu santo nome, ó Deus de Israel. Aleluia, aleluia, amém e amém, Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Convido a nós a fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 18.
Aleluia. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse mistério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependei-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intenso de coração. Glórias a Deus. Irmãos, aqui a palavra de Deus, ela fala de um homem chamado Simão, que na sua região ele era um mágico, um mago, ele era um feiticeiro, ele era um homem que ele usava de a sua astúcia para se beneficiar daquele povo humilde, aquele povo que não tinha conhecimento. Então este mago, ele usava de feitiçaria e de manipulação e mentira para se beneficiar. Aleluia! Mas quando Filipe chegou a esse lugar, aonde ele ali se encontrava, naquela região, ele foi de encontro a Filipe, e Filipe, pregando o evangelho com autoridade, Filipe era um homem de coragem. Filipe ele se colocava na presença do Senhor, e o milagre acontecia na vida de Filipe, meus irmãos. E Filipe, aquele certo homem, ele vendo o agir de Filipe, o agir de Deus na vida de Filipe, ele ficou impressionado. E ele começou então a seguir Filipe, observar Filipe, cuidar Filipe, os passos que Filipe dava. Ele começou a cuidar. Talvez na mente dele, ele pensava que ele ia aprender a forma com que aquele homem, ele fazia todas aquelas coisas, todos aqueles milagres, e daí então ele ia usar isso para ganhar mais dinheiro ainda. Glórias a Deus. Mas quando, aleluia, Pedro e João, eles chegaram, que eles começaram a colocar as mãos sobre aquelas pessoas, e elas recebiam o Espírito Santo. Meu irmão, naquele tempo, os apóstolos, eles eram tão ungidos, que eles tinham uma graça tão grande, tremenda, que eles colocavam as mãos sobre as pessoas, e elas recebiam o Espírito Santo instantaneamente. O poder de Deus, ele descia, meus irmãos, era maravilhoso, lindo. Glórias a Deus, bastava colocar a mão, era recebido o Espírito Santo. Aleluia! E esse homem, ele ficava prestando atenção no que os apóstolos faziam, e ele pensou com ele que se ele fosse aprendesse aquilo ali, ele ia ganhar bastante dinheiro, ele ia ser um homem bem sucedido. Aleluia! Ele se voltou para o evangelho
mas o que tinha de ruim dentro dele permanecia. Aquele homem, aquele feiticeiro, continuava sendo o mesmo, ele não havia mudado. Talvez a aparência dele, né, meus irmãos, mudou, mas o interior dele continuava sendo sujo, imundo, igual. Tanto quanto ele se achou com coragem para chegar a Pedro e perguntar para Pedro quanto ele deveria pagar em dinheiro para ele receber esse dom de colocar as mãos sobre as pessoas, se elas também receberem o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus! Meus irmãos, hoje, nós vivemos nos dias de hoje que assim como esse Simão, naquela época, ele não obteve muita vantagem em cima dos apóstolos, porque esses homens, esses apóstolos, eles viviam em consagração, meus irmãos. Eles viviam em jejum, em oração. Esses homens, eles não se cansavam de dobrar os seus joelhos e falarem com Deus, eles tinham intimidade com Deus. Aleluia! E isso que nos dias de hoje, são poucos irmãos que se dobram para receber o que esses apóstolos recebiam no passado. E eles querem ter a mesma graça que os apóstolos tinham no passado, meus irmãos. Aleluia! E isso faz com que Deus se afasta mais dessas pessoas ainda, porque, irmãos, hoje, infelizmente, tem muitos Simãos por aí, aleluia, que de certa forma conseguiram manipular e hoje eles usam este evangelho para se beneficiar, assim como Simão ele queria. Tem muitos irmãos que usam o evangelho para se beneficiar a eles próprios, aleluia. Mas vai chegar aquele dia em que o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: afasta-se de mim, maldito, porque não te conheço. Vão dizer: mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meus irmãos, no Espírito Santo eles não fizeram nada. Aquilo é tudo mentira e manipulação. Aleluia! Porque da graça do Senhor, do dom do Senhor, eles nunca chegaram perto. Não, eles com mentira e manipulação. Aleluia! Mas no íntimo deles, eles acham que eles são as pessoas certas, os homens de Deus. Mas compensação, meus irmãos, eles não perdoam. Aleluia! Eles não querem saber se o irmão, como é que está as condições do irmão na casa do irmão. Eles não querem saber. Eles querem saber deles, da bandeja deles, como está o manjar deles. É assim que funciona, meus irmãos, nos dias de hoje, infelizmente. Esse Simão, assim como esse Simão, vários Simões, na verdade, eles usaram a fraqueza dos homens de Deus. A fraqueza, meus irmãos, usaram a fraqueza. Quantos desses Simões chegou nos pastores? Homens, Simões do dinheiro, chegaram nos pastores, porque antigamente, meus irmãos, não se assumia um púlpito sem ser batizado com o Espírito Santo, não. Sem ter o dom do Espírito Santo, aleluia, não assumia o púlpito, tinha que ter o dom do Espírito Santo na sua vida. Glórias a Deus, então. Mas isso, ao passar dos anos, meus irmãos, os pastores, muitos foram se corrompendo, essa é a realidade. E os Simões foram chegando e foram comprando os seus lugares, nos altares, aleluia, e com isso foram se beneficiando, aleluia, Jesus. Mas, meus irmãos, glórias a Deus, nós temos que se colocar na presença do Senhor mais e mais, nós temos que orar e buscar a sua misericórdia, buscar sabedoria e entendimento, para que o Senhor ele venha nos mostrar, venha nos revelar
aleluia, para que não venhamos nós a cair nas conversas destes, aleluia, Simões aí que são feiticeiros, aleluia, Jesus, que trabalham com adivinhação. Meus irmãos, nós estamos vivendo para o tempo do fim. Se afasta disso, aleluia. Satanás está atrasando a tua vida, está te atrapalhando a tua casa, a tua família, de receber a bênção de Deus, receber o dom de Deus, receber o dom do Espírito Santo na tua vida, o carimbo, o selo da promessa. Mas para isso, se afasta dessas pessoas, se afasta dessas pessoas, aleluia, que usam de mentira e de manipulação para confundir a tua mente, aleluia. Meus irmãos, muitos Simões compraram cargos dentro das igrejas, aleluia, para eles se colocarem em cima do altar e olhar e depois dizer: viu, eu cheguei, estou aqui, aleluia. Mas que o povo de Deus, ele não venha se enganar, aleluia. Peça ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos, Senhor, para que eu venha ver, e mostra para mim, Senhor, para que eu não venha tropeçar e nem tampouco cair, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo o final dos tempos. Eu não queria que isso estivesse acontecendo, eu não queria talvez falar essa palavra hoje aqui, aleluia. Mas se você, meu irmão, está seguindo esse mesmo caminho, se afasta desse caminho, aleluia, esse caminho aqui no qual Simão te convida a caminhar com ele, que é um caminho de ouro, do tesouro, mas o fim disso tudo, meu irmão, é o lago de fogo. Se afasta, aleluia, se coloca aos pés do Senhor e diga: Senhor, mostra o caminho que eu devo andar, para que eu não venha tropeçar e para que eu não venha cair, Senhor. E o Senhor será contigo, Ele te abençoará, aleluia. Jesus, não deixe Satanás atrapalhar mais a tua vida, não deixa mais Satanás atrapalhar a tua vida. Comece a orar e comece a buscar ao Senhor para Ele te dar entendimento, porque é chegado o tempo do fim, não há mais tempo para nós ficar aí perdidos, aleluia. Nós temos que se chegar a Jesus, porque é chegado o tempo do fim, amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor então? Vamos orar e vamos se despedir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por ter falado no meu coração e ter falado também com essas pessoas que estão aí, Senhor, ouvindo e vendo a Tua palavra. Senhor, venha estender a Tua mão sobre essas pessoas, Senhor, e venha abençoar elas e a sua casa. Senhor, que esta palavra venha falar no coração deles grandemente, e eles venham a se voltar para Ti, Senhor, se converter nos seus maus caminhos, oh Jesus amado, e aprender de Ti, oh glória a Deus, para que na hora, Senhor, oh Jesus, do arrebatamento, nós venhamos subir tudo junto, numa só fé, num só Espírito. Obrigado, Senhor, nos abençoa, Senhor, grandemente, aleluia, amém. E amém, Jesus. Graças a Deus.